Boa noite, meu nome é Denise Emerick e eu estou aqui hoje representando o Corém, 4ª Região, e tenho o prazer de mediar a conversa com dois museólogos muito ativos e com ideias muito interessantes, mas que são meus amigos pessoais. Então, o prazer é duplo de receber o Wilton Guerra e Leonardo Vieira para essa conversa aqui hoje. Vou começar pedindo desculpas a quem vai nos ouvir, porque eu estou um pouco resfriado. Então, como tudo é ao vivo, mesmo que fique gravado, vai ficar gravado a meu resfriado também na nossa apresentação aqui. Bom, eu gostaria primeiramente de dizer que essa é a segunda live de uma série de 4 que o Corém 4R decidiu promover para comemorar os 40 anos da regulamentação da profissão de museólogo. A gente vai falar disso bastante aqui hoje. Já houve uma primeira que está aqui disponível aqui no site. Essa também ficará disponível para aqueles que não puderem assistir ao vivo, vão poder desfrutar daquilo que a gente vai conversar hoje. E haverá mais 2 no início do ano que vem. As datas ainda não estão decididas. Nós temos esse ano de 2025 um carnaval que vai ser na primeira semana de março, e dizem que o país só começa a funcionar mesmo depois do carnaval. Então, não tenho certeza se a gente vai conseguir fazer essa terceira live antes, mas certamente no primeiro semestre a gente vai, do ano que vem, né, 2025, a gente vai promover essas outras 2 para abordar 2 temas bem interessantes. Os próximos são sustentabilidade, tecnologia e ética, e o tema vai ser o museólogo como mediador entre diferentes epistemologias e modos de vida nos processos museais. E a 4ª live vai ser a Rede COFEM, com o tema Novas Perspectivas e a Força do Trabalho Colaborativo. São 2 temas bastante importantes e para os quais eu convido a participação, e fiquem atentos aí às redes Instagram e Facebook do Corém, que a gente vai divulgar em tempo hábil aí para que vocês tenham a oportunidade de participar. Bem, eu vou apresentar o Wilton e o Leonardo, dizendo que nós vamos ouvir primeiro a apresentação de cada um deles, e, em seguida, vocês já podem ir colocando perguntas. Vou dizer boa noite para a Andréia, para a Silvia e para a Fernanda, que já deixaram boa noite aqui no chat. E vou dizer que logo em seguida, ao término das falas deles, aí a gente começa o nosso papo, e aí eu vou introduzindo as perguntas e os comentários que vocês fizerem aqui no chat. Bom, primeiramente, quem vai falar é o Wilton Guerra. Ele é mestre em museologia pelo programa de graduação, de pós-graduação Interunidades da USP. Ele tem mais de 24 anos de experiência no campo museológico. Atualmente desenvolve consultoria de planos museológicos, projetos de pesquisa e de exposições. Foi presidente do Conselho Regional de Museologia, 4ª Região, entre 2020 e 2022, é o nosso glorioso Corém 4R. E o Leonardo Vieira, ele é historiador, museólogo com mestrado em museologia, também pelo programa de pós-graduação Interunidades da USP, é doutorando em Sociomuseologia na Universidade Lusófona, com bolsa da Cátedra Unesco Educação, Cidadania e Diversidade Cultural, onde estuda patrimônio LGBTQIA+. Coordena e desenvolve projetos ligados à gestão de acervos museológicos, formação em museologia, patrimônio, memória LGBTQIA+, e processos curatoriais. Então, apresentados os 2, por favor, Wilton, com você a palavra.
Obrigado, Denise. Boa noite, primeiro de tudo. Léo, prazer estar aqui com você dividindo essa fala. Denise, essa colega de muitos anos, aí foi minha professora lá no passado. Aprendi muito com você. Também dar boa noite para as colegas que estão aqui no chat, os colegas que vieram chegando. Deixa eu ver se eu. Ah, minha apresentação já está aqui. A ideia é falar um pouco, fazer uma retrospectiva histórica desses 40 anos, mas também do processo de constituição da categoria, né? De como a gente chegou onde a gente está hoje e o quanto ainda é necessário avançar. Né? Mas, sobretudo, jogando luz sobre um trabalho, né? Atuação de profissionais dos anos 60, 70 e 80 que, de fato, desbravaram, né? E conseguiram regulamentar a nossa profissão. Né? Hoje a gente vê que está tudo ainda muito complicado, mas já foi mais do que isso. Né? Quer dizer, a gente não ser um profissional reconhecido no mercado, né, era muito mais complexo. Então, a ideia é uma retrospectiva básica, rápida, com alguns pontos principais, para a gente poder depois abrir uma discussão aí com a orientação da Denise. Então, vamos lá. Deixa eu ver aqui se eu consigo passar. Bom, eu abro aí com a fala da Valdisa, né? A regulamentação do profissional, embora a condição necessária para salvaguardar os direitos do museólogo, não é suficiente para a plena conquista do mercado de trabalho. Quer dizer, ela fala isso em 82 e é muito atual, né? Quer dizer, a gente tem 40 anos de regulamentação de uma profissão e os desafios ainda são muitos, né? Somos milhares aí de profissionais formados, com milhares de museus. Só São Paulo são mais de 600 pelo último levantamento, que não é oficial. E nem todo museu tem museólogo e nem todo museólogo consegue trabalhar em museu. Né? Então é um desafio e lúcida, como sempre, a Valdisa já tinha colocado isso no início dos anos 80. Aí eu trouxe aqui uma retrospectiva, né? Então falando lá atrás, que todo mundo já conhece, mas acho que é importante a gente refrescar a memória, né? Quando surge o primeiro curso de museologia lá no Museu Histórico Nacional, em 32, pela ação do Gustavo Barroso, né? Décadas depois, né, surge o primeiro curso, né, com muito afinco, muito trabalho na UFBA, né, em 69. Depois, um pouquinho mais para frente, em 77, aqui a FESP, né, nossa anfitriã, com um trabalho glorioso aí da Valdisa, né, consegue implementar esse curso de pós-graduação Lato Sensu em 77, né, do qual a gente tem muitos egressos, muitos profissionais hoje que desbravaram o caminho aí para nós que somos mais novos, aí muitos professores que atuaram junto com a Valdisa. E em 79, eu não estou conseguindo ver o slide aqui, deixa eu ampliar a tela aqui, deixa eu ver. Melhorou. O curso de museologia da Unirio, né? Ele já existia, quer dizer, nesse processo todo, desde lá de 32, ele vem mudando de casa e, por fim, ele adentra, né, ao prédio da Unirio para mais tarde se transformar no curso que a gente conhece hoje. Né? E aí a gente chega em meados aí do período da regulamentação, né, em 79, aí tem um balanço que a gente encontra de que o Brasil tinha 442 museus em 79 e em São Paulo eram aproximadamente 100 museus, né? Museólogos eram 148 em todo o país atuando, museólogos entre aspas ainda porque a profissão não era regulamentada, né? Mas eram profissionais da área de museus atuando nos museus. Eram só 148 a partir desse levantamento e em São Paulo 12 profissionais. A gente vê uma escala aí totalmente diferente do que a gente consegue perceber hoje em dia. Né? Passando mais um pouco, aí a gente chega aí nos antecedentes de 84, quando a profissão é regulamentada, né? Então, desde 62, né, esses profissionais que atuavam na área da museologia já vinham se movimentando, buscando, né, apresentando projetos, tentando regulamentar a profissão. Foram vários projetos apresentados, né? O último deles é de 79, que vai acabar culminando no que foi a regulamentação da profissão em 84, né?
diversos profissionais se movimentando, então os profissionais formados e os professores do Rio, da Bahia, os profissionais aqui de São Paulo, né, capitaneados aí pela Valdiza Russo, da Associação Paulista de Museus, de museólogos, desculpe, que batalharam, buscaram até o momento da regulamentação que vai acontecer lá em dezembro de 84, né, dia 18, inclusive a semana que vem aí vai fazer os 40 anos, né? O que permitiu a consolidação de fato da profissão, né? Quer dizer, entender de fato que o museu é o espaço do museólogo, né? Então, permitia a consolidação do campo da museologia no país e a criação de novos cursos de graduação a partir daí, né? Isso foi fundamental para constituir, de fato, as bases aí para a gente ter uma atuação em museus consolidada, né? Na sequência, a reboque da legislação de 84, né, lá previa já a constituição dos conselhos, né, o Conselho Federal e os conselhos regionais, né? Então, em 86, esses conselhos são criados, né? A ideia original e inicial era que houvesse conselhos regionais em todos os estados do país, né? E por uma questão financeira e logística, isso foi inviável e continua sendo inviável, né? A gente busca a batalha, né? O Corém 4R, aí no período que eu estava lá, a gente conseguia delegados, então você consegue algumas almas, boas almas, que se voluntariam a ser delegados nos seus estados, e aí isso contribui para que o profissional formado naquela região possa receber a carteirinha da mão desse delegado, enfim. Mas o ideal, de fato, no mínimo, seria ter um regional em cada estado que tem uma universidade. Acho que isso já seria um avanço, porque os egressos aí já poderiam mais facilmente conseguir seu registro, né? Mas, infelizmente, isso ainda não foi possível, né? No mesmo 86, em junho de 86, o Conselho 4R ele é instituído, né? Tem lá a ata, se eu não lembro bem, acho que eram 12 pessoas que estavam no momento dessa constituição da regulamentação do Corém 4R, né? No ano seguinte, né, com a dificuldade que havia de implantar esses conselhos em todas as regiões, em todos os estados, decidiu-se que iam ser 6 conselhos, né, por regiões geográficas, né? E assim foi até 2018, com 6 conselhos atuando. Em 2018, o Conselho 6R ele foi dissolvido por questões administrativas, e os profissionais formados nesse conselho, registrados, melhor dizendo, nesse conselho, foram distribuídos entre o Conselho 1R, que tem sede na Bahia, e o Conselho 4R, que é aqui de São Paulo, né? Então, não sei se pelas cores vocês vão conseguir visualizar, mas o Corém 1R, né, pega toda a região norte e nordeste do país, se vê de mais escuro, né? É uma região muito grande, eu acho que é o maior conselho. O Conselho, o 2R, que fica com Minas, Espírito Santo e Rio de Janeiro, né? O 3R, Rio Grande do Sul, né? O Conselho, o 4R, pega toda a região do Centro-Oeste, um pedacinho do Norte e São Paulo, né? Também acho que é o segundo maior, é o segundo maior, né? E o Corém 5R, que é Paraná e Santa Catarina, né? Então, é mais ou menos dessa forma que que o Conselho atua, né? Com esses 5 conselhos em forma de sistema, né, apoiados pelo Conselho Federal, né, tentando aí regulamentar os procedimentos e o trabalho da profissão de museólogo, fiscalizar, registrar, né, que é um pouco do trabalho do Conselho. E aí, pensando numa perspectiva, aí eu falo do meu lugar, de São Paulo, né, enfim, então peço desculpa aos colegas de outras regiões, mas eu vou falar de onde eu consigo falar e de onde eu tenho subsídio para falar, né? Então, pensando nessa perspectiva de pós-84, quando começa esse processo de consolidação da profissão de museólogo, a gente pensando no cenário paulista, né, nos museus do estado de São Paulo, ou sobretudo os museus ligados à Secretaria de Cultura, mais propriamente, a gente vai ter aí um cenário ainda dos anos 2000 muito precarizado, né, com poucos profissionais de museus atuando nas instituições, né? Avançou muito pouco, então, dos anos 80, né, até os anos 2000, pra você ter uma ideia, quer dizer, não foi o que a Valdiza falou lá atrás, de que não bastava você regulamentar a profissional, você tinha que dar condições para que
a profissão avançasse, os museus melhorassem, se qualificassem e assim absorvessem essa mão de obra. Isso não acontece, né? Eu trouxe a sigla do Banezer aí para dizer que é um momento, acho que a Denise lembra disso e muitos profissionais mais velhos vão lembrar, né? O Banezer foi criado na década de 70 para oferecer serviço técnico e administrativo para o Grupo Banespa, né? Mas lá pelas tantas, como a gente conhece bem, sempre no jeitinho, o governo do estado de São Paulo, vendo que era uma forma de contratação de profissionais, uma vez que não havia concurso público, começou a inchar essa subsidiária com profissionais de várias áreas, inclusive para secretarias do estado, né? Entre elas a Secretaria de Cultura. Então, contratava-se profissionais que os museus, por exemplo, precisavam, via Banezer, eles atuavam na instituição, né, e recebiam por essa subsidiária. Chegando a um ponto, em 2003, de a Secretaria de Cultura, a pasta inteira, ter 3.500 profissionais atuando. Não nos museus só, mas em toda a pasta, né? Nos museus também, mas em toda a pasta. Essa é uma informação da Bianca Corazza, que também é nossa colega de PPG MUS. E então, essa era a forma possível de você ter profissionais atuando nos museus, uma vez que não havia museólogo ou concurso público para os museus, né? Eu entrei para trabalhar na área de cultura em 98, né? E eu lembro que pouquíssimos museus tinham museólogos, né? A Secretaria de Cultura que tinha 2 ou 3 museólogos que prestavam, né, esse apoio para as instituições quando era necessário. Então era uma situação 98, né, ano 2000 praticamente, muito precarizada ainda, né? E é isso que vai transformar no que a gente conhece hoje, mais ou menos, o que é o regime de OS, né? Deixa eu passar. Então, o Ministério Público começa a dar em cima do Estado, entendendo que essa forma de contratação era absurda, não era possível continuar desse jeito, né? Então, essa condição que eles chamavam de credenciados, né, que eram esses contratos que as pessoas tinham, os profissionais tinham com o Banezer, né, tinha que acabar, né? Então, esse TAC, esse termo de ajuste de conduta, feito pelo Ministério Público com a Secretaria de Cultura, pressionou para que até 2007 não houvesse mais esse tipo de contratação, né? Então, no período de 2003 a 2005, na gestão da Cláudia Costin, não lembro quem era o governador, acho que era o Serra, não tenho certeza, vocês me corrijam, começa esse processo de organizar a casa e ver como resolver essa questão, né? Eles entenderam que lá atrás, em 98, tinha sido criado um regime, uma lei para regulamentar as organizações sociais, né, para várias áreas, e eles usam essa lei para conseguir instituir as organizações sociais de cultura em São Paulo, como uma forma de corrigir esse problema de contratação de profissionais para a área da cultura e, sobretudo, para os museus, né? Então, isso acontece nesse processo. Em 2005, quando, de fato, o regime é implantado em São Paulo, a primeira associação a ser regulamentada como credenciada, né, como OS, é a Associação de Amigos da Pinacoteca do Estado. Então, vai ser a primeira OS no Estado, nesse perfil que a gente conhece hoje. E, na sequência, vão vir todos os outros museus, né, sempre a partir das associações de amigos. A maioria deles vão se transformar em OS, porque tem toda aquela questão de ter alguns anos de experiência na área cultural, e isso tudo as associações de amigos que já tinham sido criadas no final dos anos 90, tinham, né, já contribuíam com os museus há muitos anos, então facilitou muito esse processo de todas as associações de amigos se transformarem em OS. E assim foi, né? Então, a partir de 2005, todos os museus ligados à Secretaria de Cultura passam a ser geridos por organizações sociais de cultura, né? Isso foi fundamental para uma maior profissionalização do campo museológico, sem sombra de dúvida. Eu vivi isso na pele, percebi isso, foi muito claro o pulo que os museus deram, um salto de qualidade, tanto nas ações desenvolvidas, né, como também na qualificação profissional, né, nos processos museológicos dentro das instituições, né. Isso contribuiu bastante para a ampliação do mercado. Eu lembro assim, de muitos profissionais de outras regiões, colegas nossos que hoje já atuam aqui, vieram da Bahia, vieram de Minas Gerais, vieram de várias regiões para atuar aqui em São Paulo, porque, de fato, era possível, por conta dessa abertura do mercado,
né, e esse aquecimento, vamos dizer assim, dos museus geridos por OS, né? Isso, como eu disse, qualificou as ações desenvolvidas e garantiu melhores condições de trabalho, sem sombra de dúvida, né? Primeiro que todos os profissionais tinham CLT, né? Não era mais o credenciado, que era um regime totalmente inseguro, você não tinha direito a nada, você passou a ter CLT, e os benefícios que a gente conhece, obviamente, né? Não vamos entrar nos detalhes e dizer se são bons ou são ruins, mas assim, mudou o cenário substancialmente, né? E nesse processo todo a gente tem esses antecedentes do Estatuto de Museus, né? Então, eu trouxe aqui uma retrospectiva também rápida para entender como a gente chega na consolidação das leis que garantem aí uma boa atuação profissional dos museus, das instituições e dos profissionais, né? Então, a gente vai ter, logicamente, a regulamentação nos anos 80, 84, né? Com isso, a ampliação dos cursos, né, de museologia a partir de 2005 e, consequentemente, ampliação do número de profissionais na área, né? Isso pressiona o Estado, né, a União, pela regulamentação de um estatuto para os museus, né, dar maiores qualidades e qualificações para essas instituições, né, uma legislação própria, né? Isso vai acontecer a partir de 2009, né, quando ocorre a regulamentação, a promulgação da lei, né, 11.904, e em 2003 a regulamentação por meio do decreto, né? Isso também foi um qualificador aí para a nossa área, né? Isso permitiu grandes avanços, né? Regulamentou a legislação do campo museal, criou um arcabouço jurídico legal que baliza e norteia a atuação dos museus em todo o Brasil, né? Criou o IBRAM, né, que é esse órgão centralizador aí, com vários problemas, mas enfim, que permite uma boa atuação no campo museológico, né? E garantiu a plena atuação dos museólogos, né? Quer dizer, a lei fala sobre como o museu deve atuar, mas também ali coloca a figura do museólogo como central nesse processo todo. Voltando para o cenário paulista, né? E aí a gente começa a versão triste da história, que num primeiro momento, então assim, a partir de 2005, quando são criadas as OS, né, há uma injeção de investimento nos museus, né, os museus começam a contratar, começam a se qualificar, né, começam a fazer reformas, ampliar os espaços, boas exposições, né? E isso essa bonança vai aí até 2014. Nesse período entre 2005 e 2010, a gente está num processo de crescimento, né, do país, né, de uma economia muito forte, né? Óbvio que a partir de 2010 isso começa a ter um declínio, mas a gente ainda, no campo museal, não vai sentir isso de frente, né? Isso vai acontecer a partir de 2014. Né? A partir de 2014, a recessão aumenta, né? E em 2015, começam os primeiros cortes nos orçamentos das OS. Então, tem um primeiro grande corte, assim, foi uma coisa de louco, porque, né, os museus sempre avançando, né, com todas as dificuldades que ainda existem, os repasses, você conseguia projetar o que você ia fazer no ano, de repente foi pensado um valor para 2015, quando foi próximo desse repasse, veio com corte, eu não lembro quanto foi, não sei se foi 10%, foi um corte absurdo, assim, e aí o que acontece, obviamente, começa a cortar na folha, né, porque basicamente o que as OS recebem da Secretaria de Cultura como repasse é para contas fixas, né? E folha de pagamento, que deve ser aí, eu não sou gestor, mas pela experiência, deve ser uns 60%, 70% do orçamento repassado anualmente é para cobrir folha de pagamento. Então, obviamente, é aí que eles vão cortar no primeiro momento, né? Então, aí a gente começa a ver aí um retrocesso nos museus paulistas, né, por conta desse corte orçamentário, né? Então, e os cortes começam a ser sucessivos e anuais, né? Todo ano, 2%, 4% vai se cortando e, obviamente, você vai perdendo colegas que trabalham com você. É isso que vai acontecendo, né? Começa um processo de precarização, né? Então, assim, você com menos profissionais e mais trabalho, né?
isso chegando muito próximo dos dias atuais, onde a gente tem aí uma diminuição dos quadros técnicos e o que eles chamam de otimização dos quadros. Então, você tem um profissional para fazer 2, 3 trabalhos, né, pelo mesmo salário. Então, o reflexo a gente sofrer até hoje, né, inclusive esse ano, né, eu não estou atuando mais nos museus, mas a gente conhece essa dinâmica, teve um outro corte, né, e assim, em diversas instituições de volta na folha e começaram a enxugar. E o que a gente vê depois disso é, de fato, a diminuição dos quadros de profissionais, né? Enxugando, né? Os salários começaram, se for fazer uma métrica, você vai ver que os salários diminuíram, né? Os pisos salariais diminuíram, né? Para poder absorver esses cortes, e isso dificultou muito a gestão das instituições, e mais ainda de quem quer atuar nas áreas, né? Então, isso foi um reflexo e se mantém até hoje. Quer dizer, a gente viveu um período muito curto de bonança, assim, foi 2006 a 2014, eu estava dentro da instituição e posso dizer que foi, de fato, assim, o melhor momento que as instituições viveram, né? De muitos profissionais trabalhando, de muito trabalho acontecendo, de muitas coisas os museus fazendo. Os museus que tiveram bons gestores conseguiram se qualificar muito do ponto de vista predial, né, de condições de atuação, né? Mas, enfim, eu acho que isso leva à questão hoje da pejotização, né? Leva toda essa precarização que a gente vê hoje, a dificuldade, né, de ingressar nos museus, de atuar nos museus, enfim. Aí eu volto a falar um pouquinho rapidinho do sistema COFEN-CORENS para discutir um pouco desse papel dessa instituição, né, que apesar de nós estarmos regulamentados, né, muitos de nós registrados, a gente mesmo não conhece muito do que é o papel de uma instituição como essa, né? A importância dela, enfim, tem seus problemas, sim, a gente não pode negar, né, mas o quanto ela é relevante, né? E o risco de você pôr ela em xeque, o que pode acontecer, né? Um dos slides vai mostrar isso aqui. Então, qual é a função dos conselhos, né? É regulamentar, fiscalizar, disciplinar as profissões que exigem qualificação técnica, né? Garantir que os profissionais sigam as normas éticas e de qualidade, né? Supervisionar o exercício legal da profissão, né? Garantir o registro aos profissionais devidamente formados, né? E garantir que o mercado contrate profissionais devidamente capacitados, né? Uma vez você formado na universidade, em graduação, em pós-graduação, infelizmente só nesses níveis, né? Eu sou um defensor aqui do curso técnico, né? Eu sei que muito museólogo vai se arrepiar e vai dizer que isso é um absurdo, mas sou sim, eu sei o quanto um profissional técnico dentro do museu ajuda, né? Isso não quer dizer que você desmerece o graduado ou pós-graduado, né? Os dois podem trabalhar junto, né? E muito bem juntos, enfim, né? Então, o que compete aos conselhos de museologia, né? Eu coloquei só 2 itens aqui para dar uma geral. Então, fiscalizar o exercício da profissão, impedindo e punindo infrações à lei, bem assim enviar autoridades, competências, relatórios, documentos, enfim. Arrecadar anuidades, né? Eu trouxe essa para provocar mesmo, de fato. Ela é fundamental. E eu entendo quando as pessoas reclamam, porque é o que a gente apresentou até agora, né? Como que eu, formado, não consigo trabalhar e tenho que pagar anuidade? Perfeitamente. Aí é um papel se discutir, de pressionar, e que eu digo que o papel do profissional junto da instituição, do Corém, pode contribuir para isso. Pensar qual é o caminho para um profissional que quer se registrar e não tem condições de pagar porque não tem um trabalho. Como a gente pode resolver essa questão, né? Enfim, mas arrecadar, porque é com isso que ele vai poder fiscalizar, é com isso que ele vai poder ter uma melhor estrutura, é com isso que ele vai poder ajudar a própria profissão, né? Deixa eu tomar água aqui que eu estou engasgando já. Então, o que garante aí a atuação do profissional perante a lei, né? São atribuições desses profissionais de museologia, né? Ensinar a matéria de museologia, planejar, organizar, administrar, dirigir e supervisionar os museus, né? E aí as várias funções decorrentes disso, executar todas as atividades concernentes ao funcionamento dos museus,
coletar, conservar e preservar, e aí vai. Dirigir, chefiar, administrar setores técnicos, né? Prestar consultorias, né, e assessorias, como eu faço hoje. Então, são algumas das atribuições que o museólogo pode ter, né? Mas o COFEM e o COREN pode fazer mais? Pode, e deve fazer mais, né? Agora, só que a gente tem que achar esse caminho para isso acontecer e entender o que é possível fazer, porque ele segue um estatuto, um regimento que amarra várias questões. Então, acho que o primeiro passo é fortalecer o conselho, né? É inevitável, né? E se fortalece como? Se registrando, e os profissionais capacitados, inúmeros colegas que a gente tem, são extremamente capacitados para atuar no Corém, né? A gente tem muita gente boa, muita gente qualificada que poderia contribuir bastante, né? É o que a gente estava conversando um pouquinho antes de começar aqui a apresentação, de que se muitos estão atuando no Corém, o trabalho fica mais leve, mais fácil, né? Demanda menos, né? Porque é isso, a gente não recebe para estar no Corém, né? Eu fui presidente durante 2 anos, conselheiro mais 2 e não recebi nada, né? Eu entendi que era a forma que eu poderia contribuir com a minha profissão para além de estar atuando dentro do museu. Então era a maneira que eu entendi, né? E respeito quem tem outros entendimentos, mas eu entendo que é a contribuição que a gente pode dar para a nossa profissão. Assim como nossos colegas lá no passado batalharam para que a profissão fosse regulamentada, e foi uma batalha árdua, né? Se tiver alguém aqui que possa dar esse depoimento e vai mostrar isso, né? A gente hoje, com a regulamentação da profissão, podendo atuar com todos os problemas que a gente ainda tem, acho que é o papel que a gente tem a cumprir hoje, é contribuir com a nossa cabeça, o nosso físico, né? Para melhorar a profissão, né? Então, é isso, a maior participação dos profissionais registrados, aí do Corém, né, os conselhos podem fazer, se aproximar mais dos cursos de museologia. Acho que tem um distanciamento muito grande, né? Então, os profissionais estão se formando, né, os museólogos se formando, nem sabem o que é o Corém, né, e não entendem a importância, a relevância de você ter uma instituição como essa que defenda a categoria do ponto de vista da regulamentação da profissão, né? E a gente cumprir com as nossas obrigações perante ao Corém, né? Não estou aqui recebendo nada para falar isso, eu falo porque eu entendo que é o nosso papel, né, de contribuir. Entendo os tempos e momentos de cada um, tem gente, obviamente, sobrecarregado que não pode naquele momento, mas tenha isso em mente, né? A gente exige, mas também a gente tem que dar, né? Então, assim, se a gente cumprir nossas obrigações, a gente pode exigir que o Corém faça melhorias, mude procedimentos, atue de outra forma, né? É possível a gente fazer isso, né? E o movimento tem que ser por dentro, né? Então, a gente se vinculando à instituição, com um grupo de pessoas, como agora, a gente acabou de eleger aí um grupo de meninas fundamentais aí, a maioria delas são extremamente capacitadas, né? São museólogas que atuam há um bom tempo nas instituições ou desenvolvendo projetos, são extremamente inteligentes e capacitadas, e tenho certeza que vão poder fazer um excelente trabalho, né? Mas são poucas, né? São poucas pessoas, né? Todo ano é a mesma batalha que a gente tem de conseguir formar um corpo que possa contribuir com a profissão, né? Enfim, e só para fechar, então é importante entender essa diferença entre conselho e sindicato, que às vezes a gente mistura um pouco, né, o papel e cobra onde a gente não entende, né? Então, o conselho regula, ele orienta e fiscaliza a atuação do profissional, né? O objetivo é zelar pela ética da profissão, garantir serviços que sejam prestados de forma correta, né? O sindicato é um pouco diferente, né? Ele defende os interesses da categoria do profissional, né, nas esferas públicas e privadas, garante direito trabalhista, né? Ele sim pode brigar por melhores condições de trabalho junto às instituições que a gente atua, né? Aumento salarial, horas extras, enfim, tudo que a gente entende que pode contribuir para a nossa vida além da instituição, né? Então, acho que é importante deixar claro rapidamente o que é uma coisa e o que é outra, né? E aí, o risco que a gente corre, né, quando a gente não está próximo do nosso conselho, a gente não entende a importância dele, e como eu vi alguns colegas levantando bandeira que não era necessário, de fato, ter conselho porque não servia para nada, né? Então, o risco foi esse que a gente correu, né? Acho que
Por enquanto, isso está superado, mas foi isso. Uma lei de 2000, um projeto de lei de 2022, de autoria de um senhor deputado federal, que queria desregulamentar 106 profissões, entre elas o de museólogo, bibliotecário, arquivista e historiador. Só estou falando da nossa área aqui mais próxima, né? Porque entendia que essas profissões não desregulamentadas, elas não trariam nenhum problema para o país, né? Então, essa é a ideia. Mas, enfim, o status atual é isso. Ela passou pela Comissão de Saúde e foi rejeitada, passou pela Comissão de Trabalho e foi rejeitada, passou pela Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania, que foi a última, agora em setembro, e foi rejeitada, né? Dentro do cenário atual, acho difícil que isso avance para algum lugar, até porque o próprio deputado não foi reeleito, né? Então, isso garantiu lá atrás já, mas como estava em trâmite, a coisa estava correndo. E aí, só um parecer para fechar de um dos deputados que faziam parte da banca que rejeitou, né, o andamento da lei. Então, a falta de consideração das particularidades de cada profissão, particularidades de cada profissão, pode desrespeitar o princípio de proporcionalidade e ao aplicar uma regra geral onde seria necessário uma abordagem específica. É óbvio, cada profissão tem sua especificidade, sua questão. Não dá para você pegar um pacote de 106 profissões, engenharia, arquitetura, acho que tinha jornalismo, várias, né, psicologia, né, jogar num pacote e falar, não precisa ter regulamentação dessa profissão. Olha que loucura. Enfim, só para falar aqui um pouco rapidinho do censo, então a gente tem mais ou menos hoje 315 profissionais museólogos registrados atuando, né? Então é isso. Só que a gente não sabe, no âmbito do Corém, né, do sistema, quantos museus a gente tem na nossa região, por exemplo, né? A gente sabe que em São Paulo, né, a gente tem 683 museus, é um levantamento ainda não oficial que o CISEM tinha feito, né? E em São Paulo, só na capital, 132 museus. A gente abriu um censo ano passado, né, de profissionais da área de museus, mas isso acabou não indo para frente, pelo que eu sei. Então, a gente não sabe quantos profissionais atuam em museus em São Paulo, né? Então, é urgente, é importante, é necessário, é estratégico que as instituições se mobilizem para que a gente tenha esse censo, a gente entenda de fato quem somos, né, e onde podemos atuar. E aí, para fechar, desculpa, eu me estendi demais. Mais uma fala aqui da Valdiza. Há imensos claros a serem ocupados pelos museólogos na área já oficialmente reconhecida como existente, no mercado que, além de tudo, está em expansão, né? Quer dizer, de fato, muitos museus, sempre abrindo museus, mas a nossa atuação ainda é muito restrita. Gente, obrigado e desculpe pelo tempo aí. Que nada. Foi muito boa a sua apresentação e ela fez passar 20 filminhos na minha cabeça, viu, Wilton? Só respondendo a uma pergunta que você fez, a Cláudia Costin, ela foi do governo Alckmin já. Alckmin, né? Eu não vou falar tudo que está passando pela minha cabeça, porque quem tem que falar agora é o tal do Leonardo, para depois a gente falar tudo que está passando nas nossas cabeças. Mas realmente você tem uns ganchos bons aí. Vamos ver o que o Leonardo traz como contribuição para depois a gente abraçar essa causa e conversar um pouco. Com você a palavra, Leonardo Vieira. Muito obrigado, Denise. Boa noite a todas as pessoas. Quero primeiramente agradecer pelo convite, parabenizar o Corém 4R pela iniciativa. Pedir também um pouco de paciência para todo mundo, porque eu estou me recuperando de uma gripe, então talvez a minha voz fale um pouco em algum momento. Quero agradecer também, né, a FESP aqui por ceder esse espaço para a gente, também ao Francisco, que está aqui nos bastidores contribuindo com a live. Antes de começar, vou me descrever rapidamente, né, pensando, né, tendo em vista o fato de que essa live vai ficar aqui gravada para todo mundo. Então, eu sou um homem cis branco, uso um cabelo na cor preta curtinho, com um bigode volumoso na cor preta também. Estou vestindo um óculos redondo de aro metálico na cor cinza e uma camisa de manga comprida branca com umas listras pretas.
pensando, né, os 40 anos da regulamentação da profissão e pensando principalmente o tema, né, proposto para essa atividade, que eu estou aqui com a minha cola, legislação e papel social dos museólogos, desafios contemporâneos, eu trouxe uma fala talvez menos voltada para os últimos 40 anos e mais pensando os próximos 40 anos. Eu acho que já pegando um gancho do Wilton, acho que a gente corre de fato um grande risco, né, ao passo que pessoas propõem a desregulamentação da profissão sem conhecer de fato as especificidades do profissional museólogo, as especificidades de outros profissionais que eram abarcados por essa legislação. Então, eu acho que esse é um tema de fundamental importância para a gente sempre discutir, para a gente sempre trazer à tona, principalmente por conta de algumas questões que perpassam no cenário contemporâneo que eu quero trazer um pouco na minha fala. Então, a minha ideia, a partir de hoje, né, é ressaltar, né, primeiro, o lugar em que eu falo, que eu acho que tem uma questão geracional, tem uma questão de posicionamento que eu acho que é importante para mim demarcar. Então, eu sou paulista, atuo também em São Paulo, assim como o Wilton. Sou historiador de formação, sou mestre em museologia, por isso atuo como museólogo. Sou especializado em gestão de acervo, museologia e patrimônio LGBTQIA+, e pesquisador, doutorando em sociomuseologia na Lusófona. E quero também começar, eu trouxe aqui 2 trechos da Lei 7.287, porque é de onde eu parto para trazer algumas questões e trazer algumas reflexões para a gente. Bom, no artigo 2º, a lei coloca que o exercício da profissão de museólogo é privativo dos diplomados em bacharelado ou licenciatura em plena em museologia, dos diplomados em mestrado e doutorado em museologia, dos diplomados em museologia por escolas estrangeiras e dos diplomados em outros cursos de nível superior, que, na data da lei, contem pelo menos 5 anos de exercício de atividades técnicas de museologia. Então, acho que aqui se apresenta já uma primeira grande restrição, né, a esses profissionais e a atuação dessas pessoas. Já no artigo 3º, né, são listadas as atribuições desse profissional. E eu trouxe algumas para a gente primeiro entender como que essas atribuições são amplas e o que isso ocasiona, né, quais são as questões que isso levanta, no meu ponto de vista, a partir do momento que a gente vive hoje no campo dos museus, né? Então, são atribuições, né, como o Wilton já comentou. Planejar, organizar, administrar, dirigir e supervisionar os museus, as exposições de caráter educativo e cultural, os serviços educativos e atividades culturais dos museus e de instituições afins. É atribuição também executar todas as atividades concernentes ao funcionamento dos museus, solicitar o tombamento de bens culturais e o seu registro em instrumento, coletar, conservar, preservar e divulgar o acervo museológico, promover estudos e pesquisas, realizar perícias destinadas a apurar o valor histórico, artístico ou científico de bens museológicos, bem como sua autenticidade, e orientar, supervisionar e executar programas de treinamento, aperfeiçoamento, especialização de pessoas das áreas de museologia e museografia, como atividades de extensão. Então, aqui a gente já tem uma certa noção do quão amplo podem ser essas atribuições. Aqui um breve slide como antecedentes, mas acho que depois dessa aula do Wilton eu posso pular esse aqui tranquilamente. E agora eu queria comentar um pouco esses trechos a partir de duas questões principais para mim, né? E que eu acho que são processos que se desenvolveram ao longo das últimas décadas e continuam também influenciando tanto a nossa atuação, como continuará influenciando o campo museal e o campo da cultura nos próximos anos, acredito eu. Que é, por um lado, né, a especialização profissional que a gente sofreu e também novos processos museológicos que a gente vê sendo desenvolvidos ao longo do campo museal, tanto brasileiro quanto em experiências internacionais. Primeiro, né, com relação à especialização profissional, né, eu acho que, como o Wilton comentou, ao longo das últimas décadas, a gente teve a criação de uma série de novas possibilidades de formação, tanto a nível técnico, nível de graduação e pós-graduação,
tanto para pessoas com interesse em atuar no campo dos museus, mas também com interesse de atuar no campo da cultura de uma forma geral. E aí eu acho que esse realce é interessante porque essas duas grandes áreas se relacionam aí de forma intensa e constante ao longo de todos os processos, né? Quando a gente pensa em cadeia operatória da museologia, quando a gente pensa a função social dos museus atualmente, né? Por outro lado, as instituições elas têm amadurecido a tal ponto que os museus têm demandado saberes e competências cada vez mais complexas e especializadas. Se a gente olha para o que se esperava das instituições museológicas há algumas décadas atrás, e compara com o que se espera hoje, a gente demanda muito mais competências, né? Como, por exemplo, hoje se espera dos museus não apenas um trabalho de preservação, pesquisa e divulgação das referências e dos seus acervos, mas uma atuação que dê conta de uma gestão museológica eficiente e eficaz, tanto com recursos humanos quanto com recursos naturais. A gente discute cada vez mais a preocupação e a responsabilidade dos museus com relação aos recursos naturais, quando a gente pensa nas ampliações dos nossos acervos, na conservação dos nossos acervos. A gente discute cada vez mais uma responsabilidade das instituições no que se refere a diversas estratégias de comunicação e de promoção institucional, tanto visando, né, por um lado, uma atuação mais próxima dos diversos públicos, mas também uma atuação estratégica no que se refere à gestão financeira e à captação de recursos. A captação de recursos no campo dos museus é uma área que tem se desenvolvido com cada vez mais intensidade, tem demandado e tem proporcionado alterações nas instituições, ao ponto de se falar hoje em filiais de grandes museus sendo inaugurados ao longo de todo o mundo, né? Então, são competências muito específicas, né? São competências cada vez mais complexas, e principalmente quando a gente fala em grandes instituições, né, com verbos muito volumosos, com nomes já muito consolidados, com acervos enormes, né? A gente está falando, então, desse cenário, né, de demandas cada vez mais complexas, demandas cada vez mais específicas. Em consequência, eu acho que do ponto de vista dos profissionais, há um movimento de especialidade crescente. Ou seja, no meu ponto de vista, eu acho que é cada vez mais difícil você encontrar um profissional museólogo que se sinta confortável em atuar em todo esse espectro do campo da museologia, do campo dos museus, e, pelo contrário, a gente tem uma especialização por conta desses profissionais. Então, eu tenho um profissional que se especializa na área de gestão de acervo, como é o meu caso. A gente tem outros profissionais que se especializam no campo da educação, que também é um outro universo, principalmente quando a gente pensa em educação museal. A gente tem profissionais que se especializam no campo das exposições, no campo da expografia, no campo da comunicação visual, no campo da comunicação institucional. Então, há uma série de possibilidades de especialização para quem deseja atuar no campo dos museus. E todos esses 3 pontos, eu acho que para mim culminam em conflito com outras profissões. Ou seja, né, por um lado, você tem uma possibilidade de uma atuação muito abrangente de quem se forma em museologia, tanto a nível de graduação quanto a nível de pós-graduação. Por outro lado, você tem, né, instituições e processos museológicos que demandam uma especialização, e você tem a possibilidade de outros profissionais serem formados por outros caminhos e desenvolverem processos parecidos ou relacionados com os nossos, né? Então, eu acho que a especialização traz para a gente esse debate também, né? Que provavelmente estava como pano de fundo para esse projeto de desregulamentação. E aí aqui também sou um defensor do curso técnico de museologia, e aí acho que é importante trazer um pouco aqui nessa questão da formação, né, o fato de que a gente tem o curso da ETEC desde 2005 como curso técnico de museu, e em 2013 como curso técnico de museologia, e ainda é um profissional que, como o Wilton comentou, né, levanta debates entre alguns setores da museologia,
mas que tem uma atuação fundamental, principalmente quando a gente pensa no cenário paulista, mas que também não se vê, não se reconhece nessa legislação, não se reconhece nesses instrumentos de fiscalização e de defesa da profissão. E aí aqui como um exemplo nessa questão desses conflitos que eu trago, uma notícia de 2022, né, onde uma relatora de um projeto de lei busca acordo com museólogos e arquitetos para regulamentar a profissão de conservador e restaurador. Então, que por um lado, a formação de museólogo dá conta desse profissional em atuar como na área de conservação e restauro, mas, ao mesmo tempo, é uma área extremamente específica que demanda conhecimentos que, até onde eu conheço, muitos dos cursos de museologia não suprem com a profundidade necessária para um trabalho cotidiano. Então, aqui a gente tem um desses exemplos, uma dessas questões que eu trago aqui, quando a gente se relaciona com a atuação de outros profissionais. Um outro ponto também que eu quero realçar, né, eu acho que, como fruto dessa especialização e como fruto desse processo que impactou a atuação dos museus nos últimos anos, como o Wilton comentou, a gente tem, né, e que eu acho que é interessante também quando a gente pensa nesse cenário onde as leis foram criadas, né, de regulamentação. A gente tem, né, um cenário... Espera só um minuto. Dos últimos anos para cá, a gente tem uma redução drástica de concursos públicos, ou seja, as instituições, mesmo pertencentes a diversos níveis, né, do Estado, elas trabalham muito mais na ótica do contrato CLT do que no contrato de servidor por concurso. Um dado que a gente está cansado de saber, infelizmente, a imensa maioria das instituições não possuem profissionais contratados. Há um movimento crescente de estabelecimento de contratos via prestação de serviços, né? Ou seja, eu, profissional museólogo, não preciso apenas me dedicar e me preocupar com a minha formação e com a minha atuação profissional, mas eu preciso também me entender enquanto empresa, me entender enquanto prestador de serviço. E acho que isso culmina numa discussão que para mim é muito fundamental e que eu considero que outros colegas, né, da minha geração, formados ao longo de da década de 2010 e que atuam hoje em São Paulo ou em outros estados, consideram também interessante, que discutir a regulamentação também discutir procedimentos de gestão empresarial, né, como consequência dessa pejotização. E aqui eu trago um exemplo dos CNAEs, né, quando a gente cria uma empresa, seja uma ME, seja uma outra empresa ou uma MEI, né, a gente precisa entender qual que é a nossa atuação principal e as nossas atuações secundárias, e isso se dá basicamente pela escolha de um CNAE, que é um código que vai dizer qual que é a classificação nacional de atividades econômicas que você exerce. Como que a legislação que a gente tem hoje, como que as diretrizes do campo museal, né, colocadas pelos Corens e pelo COFEM, dialogam com esses CNAEs? Ao mesmo tempo, para mim, eu acho um pouco confuso você entender, né, qual que é a sua identidade, né, com relação aos CNAEs, porque, ao mesmo tempo, você tem muitas possibilidades, mas, ao mesmo tempo, a gente também, a partir do momento que há uma regulamentação da profissão, né, há um direcionamento com CNAEs específicos ou não, né? Eu posso me valer de CNAEs que são consagrados na opinião pública como de outras profissões, né? Eu preciso me restringir ao CNAE em que cita ali especificadamente museu, né? É uma questão. Por outro lado, eu acho que o desenvolvimento de processos museológicos ocorridos nas últimas décadas, elas trazem também questões para a nossa profissão, para o nosso campo, e que se relacionam com a questão da regulamentação. Bom, acho que a gente pode partir do consenso, né, que ao longo da história dos museus, a gente pode separar essas fases em 3 grandes fases, né? Os museus que eram os museus hierárquicos,
os museus D, os museus disciplinares, né, muito focados nas coleções, e os museus com, que são aí conhecidos por serem participativos e dialógicos, né? Eu talvez proponha uma quarta fase, que seja os museus a partir de. Essas 3 primeiras fases, elas sempre dão a intenção, né? Elas sempre dão a compreensão de que os processos, né, partem do campo museal, partem das instituições para chegar à sociedade, para dialogar com outros campos de conhecimento. Talvez essa fase, museus a partir de, não parta do campo museal, pelo contrário, acho que são iniciativas fruto da ação das comunidades, e, em alguns casos, sem diálogo ou relação com agentes e profissionais da maquinaria patrimonial oficial como um todo, né? Seja das instituições, seja do poder público, seja da academia, que se relaciona com os campos do patrimônio, da memória, da cultura. Então, essas iniciativas, né, elas partem das discussões que são desenvolvidas, né, elas bebem dessa discussão que é desenvolvida por a sociedade como um todo, mas, em muitos casos, elas são desenvolvidas com relação às suas próprias referências de uma forma autônoma, de uma forma independente, né? E há também quando a gente olha para algumas dessas iniciativas, há uma menor preocupação com o caráter técnico das ações, centrado nas coleções, por exemplo, e uma maior preocupação com a atuação social e política dessas instituições, né? Então, há uma apropriação dessa ferramenta museu para se desenvolver processos de valorização dos territórios, de valorização das memórias, de valorização de agentes, da sua própria comunidade, de criação de novas memórias, de criação de novas narrativas. Então, qual que é o ponto para mim, né, quando a gente pensa em regulamentação? Muitas dessas pessoas, a princípio, estão fazendo o que compete a nós, museólogos, né? Como que a gente encara essa discussão, né? Talvez legalmente, eu tenha instrumentos para barrar a ação dessas pessoas, né? Isso é impensável, né? Eu espero que seja, para muitos de nós, né? Então, de novo, né, pensando os próximos 40 anos desse campo, pensando os próximos 40 desses profissionais, como que a gente lida com essa situação, né? Como que a gente lida com esses processos que são múltiplos, né, que são vários, mas que talvez possam aqui ser sintetizados a partir dessa discussão que eu trago, né? E aí, aqui, já encerrando, né, acho que também abrindo mais para as discussões que a gente vai ter daqui a pouco, como a legislação atual dialoga com esses processos desenvolvidos por comunidades não especializadas, né, ou não constituídas, não formadas por esses agentes, essas instituições da maquinaria patrimonial oficial, né? Quais são as necessidades futuras de formação do profissional museólogo, né? A partir do momento que as instituições, né, demandam cada vez mais competências que são complexas e que são alheias, né, à formação dos museólogos atualmente, né? Como que a gente, então, estabelece novos currículos, estabelece novos cursos? E, por último, quais são as demandas da museologia para os próximos 40 anos que não estão abarcadas pela regulamentação atual, né? Que eu acho que passa um pouco por tudo, pelo que eu, enfim, procurei trazer ao longo dessa minha fala. E obrigado, fico à disposição aqui para a gente continuar a conversa. Muito bem, Leonardo. Vocês dois acabaram fazendo um apanhado de 40 anos, apontando várias questões de uma lei que foi formada há 40 anos, quando o campo museológico ainda não tinha a complexidade que ele alcançou nesses 40 anos. E, para quem não é da área de museologia, para as pessoas que são das outras áreas de atuação profissional, como engenheiros, arquitetos, historiadores e cientistas, e o museu alcança tudo isso, né? Então, quando a gente pensa num aquário, num zoológico, num museu, numa exposição de ciências, de experimentação científica,
de história natural, fora aquilo que se habitua a pensar quando se pensa em museu, que é uma narrativa histórica e que é uma narrativa artística. Normalmente, esses dois são mais... Quando falo com pessoas que não são da nossa área, logo vem na cabeça essas coleções e essas narrativas, histórica e artística. Mas é um monte de coisas nesse pacote. Então, quando vocês estão falando em profissionalização e formação, e quando eu vejo alguns museólogos que tentam manter a atuação profissional cerceada no campo da graduação, que ainda vejo alguns defendendo isso, percebo que essas pessoas não perceberam o quanto é restrito o caminho da graduação. Nós estamos falando aqui dos técnicos. Eu tenho aqui, vou começar a dar voz às pessoas que falaram aqui nos comentários aqui enquanto vocês falavam. Na hora de falar dos técnicos, a Fernanda e a Andréia, Fernanda Coelho e a Andréia Andira, comentaram que são a favor dos técnicos, são defensoras, né, são defensoras do profissional técnico. Eu tive o prazer de dar aula nesse primeiro curso técnico de 2005, quando o Wilton foi aluno. Então, essa progressão acadêmica, esse crescimento dentro da academia, né, da formação do profissional, a oportunidade dele começar como um técnico, depois passar por uma graduação, depois passar por uma pós-graduação e se especializar no meio do caminho. Que apareceu uma pergunta, já vou fazer essa pergunta para vocês. Essas pessoas, essas próprias que estão defendendo esse fechamento aí dentro desse pacotinho de graduados, ainda tem que abrir um pouco a cabecinha são museólogos formados, mas quantas perguntas eles não acumularam ao longo das suas formações que vão ser respondidas nas especializações? Porque é isso que acontece. Quando o Léo agora, ele foi... eu fui bicho do Léo, né? O Léo já estava formando no PPG-MUS quando eu entrei no PPG-MUS. E agora ele já está indo para o doutorado. Quer dizer, ele continua com perguntas, continua alimentando questões que são necessárias para a atuação profissional. A nossa área é uma área que ela vincula muito a teoria com a prática. Ela é uma área de atuação aplicada. Eu acho que é a beleza, para mim, da nossa área, que me faz abraçar. Eu não sou uma pessoa nem totalmente teórica e nem acho que a prática, só pela prática, vai levar as pessoas... Ela limita a prática pela prática. Então, uma coisa alimenta a outra, e é isso que os profissionais em museologia estão buscando. E aí, quando vocês falam em profissionalização, o Wilton veio trazendo a formação até 84, quando começou a lei, e aí a gente tem depois um outro caminho paralelo, que é o dos cursos de especialização, lato sensu, antes de se montar os cursos, serem oferecidos, né, os cursos de estrito sensu, que são os cursos de mestrado, que ainda são poucos no país, tanto que o doutorado o Léo vai buscar lá na Lusófona, que também é uma ótima faculdade, é claro, mas temos, acho que doutorado aqui, eu acho que se temos, são dois, um da USP agora e da Bahia, eu não sei se conseguiram. Acho que é a Unirio só que tem doutorado. Só a Unirio, Unirio e a USP, que está conseguindo pontuação agora para montar primeira turma. Então, a gente aqui no Brasil, com as especificidades da atuação e da formação dos museus aqui no país, não consegue ainda ter os cursos de doutorado que vão aprofundar essas questões que são tão necessárias. E cursos de especialização, houve um momento em que a impossibilidade
por questões até técnicas, né? Não tínhamos a oferta dos mestrados ainda no Brasil, você tinha o Lato Sensu. E aí teve no Rio Grande do Sul, teve aqui em São Paulo, teve em diversos lugares. Teve um momento que eu não sei se foi Goiás ou Mato Grosso, também teve. Essas especializações Lato Sensu, elas tiveram um boom e depois começaram os cursos de mestrado e os de graduação a se estabelecerem mais, porque durante muitos anos a gente teve 2 cursos de graduação, um na Bahia e um no Rio de Janeiro. Houve uma série de tentativas de abertura de curso de graduação, inclusive em São Paulo, e não aconteceram. E aqui a gente não tem até hoje. Se o Wilton, o Léo e eu atuamos aqui em São Paulo, embora seja Corém 4R, o que a gente acaba conversando e tendo uma atuação e conhecimento mais próximo onde a gente trabalha, que é aqui, né? Em São Paulo, a gente não tem até hoje o curso de graduação. Temos agora um reconhecido que ele EAD. Internet, né? O Claretianos. Mas ele não te dá a possibilidade de oficinas, né? Há uma diferença, não estou dizendo de qualidade, estou dizendo de natureza, entre os cursos à distância, EAD, e os cursos presenciais. Eles têm atividades que são diferentes e complementares, eu diria, mas que a gente não tem oportunidade de ter aqui ainda no nosso estado e na nossa região. O Gel Melo, que está nomeado aqui, está perguntando uma estimativa de museus e museólogo no Brasil. Eu acho que ele está falando. Você começou com uma comparação e eu fiquei pensando nisso. Eu não sei se a gente tem números fidedignos para pensar isso. Não temos, né? A gente estima pelos que são registrados. Não, então... estão me ouvindo? No Brasil, a gente tem uma estimativa de museus por conta do IBRAM, né? Eu não tenho de cabeça qual é esse número, eu não sei se são 4.000, eu não tenho certeza de quantos museus são, mas censo de profissionais a gente não tem, né? Que eu acho que é mais importante do que um censo de museólogos, que é mais fácil de você eventualmente conseguir, né? Porque você consegue fazer um levantamento de egressos das universidades, cruzando com os registros nos conselhos, né? Você consegue chegar a uma estimativa mais fácil de quantos profissionais registrados em museologia você tem. Mas acho que o mais interessante, acho que vai de encontro com tudo que a gente está falando aqui, era entender o número de profissionais que atuam nos museus, né? Que eu acho que é isso que dá força para as instituições, corrobora com o que o Léo falou, né? Essas muitas facetas de profissionais que podem atuar e de formas de atuação nas instituições, né? Mas a gente não tem essa estimativa, infelizmente. Em São Paulo, menos ainda, né? A gente também não tem essa informação oficialmente de quantos museus e de quantos profissionais de instituição, né? Quantos profissionais atuando nas instituições a gente tem. Léo, na hora que você quiser falar, você, por favor, indique aí, fale, porque eu estou aqui... Eu falei que vocês falaram muita coisa, começou a dar uma zoeira na minha cabeça aqui, e eu imagino na cabeça de quem está escutando, e de quem vai escutar, né? Porque a gente está levantando muita coisa, a gente, na verdade, tem muitas questões não resolvidas e muitas delas nem enfrentadas. E aí, eu acho que quando a Andréia... desculpa. Acabei tossindo. Quando a Andréia Andira, ela fala que o Léo tocou em um ponto que é primordial, fortalecer a participação das pessoas profissionais museólogas nas esferas estratégicas das instituições a nível de gestão museológica. Como é que se fortalece essa participação? Porque aí tem a ver com o cruzamento com os salários.
Eu me lembro perfeitamente desses cortes que começaram em 2015 e eles depenaram, na medida que as equipes estavam se fortalecendo dentro dos museus, esses cortes encaminhados pela Secretaria de Cultura, né, pelo governo do Estado, e aí eu também posso falar, e acho que o Wilton também, nós dois estávamos nesse momento trabalhando nos museus do Estado. Eu me lembro de 3 e eu fui cortada no quarto, porque a equipe foi diminuindo tanto que chega uma hora que era muito pouco índio para muito cacique, e aí você começa a ser também em todos os níveis, né? Você tem que equilibrar a folha e equilibrar a atuação, né? Então, quando vocês aí vem, né? Se você precisa sim do técnico, do graduado, do pós-graduado nas diversas áreas de conhecimento para uma atuação profissional consistente. Eu não estou nem falando nas quantidades de setores que tem dentro de um museu, porque cruzar tudo isso, a gente diria, hoje em dia, que os que estão formados, prontos para atuar no mercado, seriam poucos. Mas aí eu vou perguntar para vocês o que é mercado. Mercado é a quantidade de museus abertos, a quantidade de vagas oferecidas. E para abrir vagas para serem oferecidas, depende do quê? Depende do dinheiro que tem disponível, depende da consciência e do conhecimento que quem está à frente da instituição tem de como deve ser uma atuação profissional, depende de como essas instituições são formadas. O Léo acabou de apontar agora essas instituições incríveis que são formadas pelo grupo social que quer organizar a sua, alguns casos, a sua história, em alguns casos, o seu conhecimento. Estou pensando até em museus indígenas, né, que eles mesclam, porque é tudo tão amplo que ou a gente aponta para alguns exemplos, ou a conversa fica muito abstrata, né? Um museu indígena, por exemplo, ele tem a história daquela comunidade, mas ele também tem os saberes que são passados e são de geração em geração, e esses saberes eles são passados via oral ou na experiência do fazer. Então, esses museus são pensados de outra forma, de acordo com as práticas indígenas, né? Vamos pensar em só para sair um pouco dessa história do museu histórico e do museu artístico. O Museu da Maré, que para mim é uma preciosidade, é um grupo social que se organiza e ele monta um museu. É claro que, nesse caso do Museu da Maré, tem a orientação de museólogos, participação, não sei se orientação, mas tem umas especificidades ali, uma ligação orgânica dos moradores da favela da Maré com o museu, que é um negócio fantástico e impensável para um museólogo, às vezes. A pessoa que cedeu um objeto para estar na exposição, tem a liberdade de pegar aquele objeto, usar na casa dela, quando aquele objeto é necessário para algum evento, alguma festa de família, e depois volta com o objeto para dentro do museu. São pequenos pedaços de exemplos para ver que a coisa não é fácil, a coisa não é... né? Eu queria que o Léo e o Wilton falassem um pouco sobre isso. Primeiro, eu queria comentar um pouco da fala da Andréia, né? Eu acho que fortalecer a participação dessas pessoas, né, quando a gente pensa na gestão das instituições, né, eu acho que passa por uma discussão, primeiro, que é de cunho mais teórico, que é entender que gestão de museu é diferente de gestão museológica. Então, a gente precisa entender o que é gestão museológica, a gente precisa valorizar, a gente precisa implementar esses processos, esses procedimentos e essas discussões no dia a dia das instituições. E a gente tem diversas possibilidades de fazer isso, né?
principalmente quando a gente pensa em museus de médio e grande porte, né? Isso é uma possibilidade, mas isso demanda divisão de poderes, isso demanda muitas vezes uma discussão salarial, né? Uma discussão de organograma dessas instituições, ou seja, inúmeros universos a serem enfrentados e a serem discutidos, né? Mas acho fundamental também. E, por outro lado, eu confesso que acho que é uma pergunta difícil, né? A gente entendeu, a gente começar a refletir o que é o mercado da museologia e como que a gente consegue fazer com que esse mercado floresça, que esse mercado seja fomentado, né? E aí talvez eu vá para uma resposta um pouco mais poética, porque pensando, né, nesse cenário atual que a gente tem, né, tanto do ponto de vista das instituições quanto dos processos museológicos, né, talvez a gente precise primeiro de um desejo de valorização das memórias e das próprias referências culturais e patrimoniais para se constituir um mercado. E aí, tanto uma vontade por parte de entes públicos, né, por parte do Estado, em seus diferentes níveis, né, municipal, estadual, federal, quanto por parte de empresas, quanto por parte de profissionais e de agentes que querem desenvolver esses processos. Né? Então, a gente precisa do Estado, né, para injetar dinheiro na economia, para injetar dinheiro na cultura, a gente precisa das empresas também para isso, e para, enfim, diversificar esse fomento, essa geração de renda. E a gente precisa da vontade dos profissionais de atuar com relação a esses processos. Né? Eu estava assistindo algumas lives, né, algumas atividades que a gente teve ao longo de 2024, também por conta das 40 anos da regulamentação, e um ponto que tem sido debatido por quem está na academia hoje, né, e mais envolvido com relação aos cursos de museologia, é o fato de que há pouquíssimo interesse por parte das pessoas em cursar museologia, principalmente quando a gente pensa nas graduações, né? Então, eu acho que talvez falte um pouco desse desejo, né, de se lidar com a memória a partir desses diferentes caminhos que se colocam atualmente, né, para que se crie um interesse numa atuação no campo. Né? E aí, acho que como consequência disso, a gente pode pensar, né, na criação de vagas para as instituições, na ampliação das instituições, na ampliação no fortalecimento das instituições, consequentemente, da sua mão de obra, no crescimento de projetos que serão desenvolvidos com relação às referências culturais, né, tanto do ponto de vista mais tradicional, para a gente que lida com o campo dos museus, ou seja, né, a gente pensar em preservação, pesquisa e difusão, mas também de inúmeras outras formas que a gente tem de valorizar esses patrimônios e essas memórias, né? Pensando em produções audiovisuais, pensando em produções culturais, né? Teatrais, enfim, que dialogam com outras áreas e com outras linguagens artísticas. Então, são muitas as possibilidades. São desafios, né? Eu acho que os museus se transformaram, de fato. Acho que a Denise colocou, e na fala do Léo também, os museus se transformaram nos últimos 40 anos. Eu acho que a gente nem sabe direito o que a gente é hoje enquanto instituição, né? São tantas demandas, são tantas necessidades, né? E o museu ainda tem uma raiz amarrada nos anos 60, 70, essa coisa dos processos mesmo. E o museu é esse espaço de preservação, comunicação, né? E pesquisa só, e não é, né? Na verdade, eu não sei responder em que pé a gente está nesse momento, mas é um processo de transformação realmente do papel de uma instituição museológica, né? A gente surfa nessa onda sem refletir muito sobre o que é, né? Eu acho que os reflexos são esses que o Léo também colocou, do ponto de vista de uma baixa adesão de profissionais querendo atuar na área museológica, né? E aí volta à questão do mercado, também é um reflexo, obviamente, né? Eu quero atuar na área museológica, mas eu tenho mercado para ela, eu tenho condições, né? Acho que tem gente que tem a questão nata, tem interesse, gosta, né? Caminha sempre pela área cultural e quer trabalhar numa área dessa, mas ela vai conseguir,
E aí pesa, isso também pesa na hora dela decidir se ela vai fazer uma graduação, uma pós-graduação, num campo que ela sabe o quanto é difícil, né? O quanto está difícil, né? Eu acho que isso passa por uma revenção de várias questões. Aí eu acho que, voltando para a legislação, né, já passou da hora de a gente discutir, de fato, essa legislação de 80. São 40 anos, gente. Ninguém está dizendo que tem que reformar de cabo a rabo a legislação, né? Mas a gente tem que olhar para esse mundo que a gente vive hoje, para o universo desses profissionais, né, especializados, né, multifacetados, né, esses museus, né, tão diferentes do que era esse museu em 84, que já vinha com vários problemas, né? Eu acho que é hora, a gente já discutiu essa questão várias vezes, né? E que o cenário político não é viável para discutir. Entendo perfeitamente algumas questões, mas assim, a coisa vai se acumulando. E os problemas só vão se acumulando se a gente não dá de frente com eles, né? E aí eu volto para outra questão, que é essa de se os profissionais, né, se nós registrados, nós museólogos, não discutirmos essa questão, né? E acho que pessoas com a cabeça como a do Léo, né, que está aí arejada, que pensa várias perspectivas, a gente não sentar e começar a pensar qual é o caminho, né? Se a política, né, institucional não permite a discussão da reforma da regulamentação, todas as profissões se fazem a reforma e a nossa não permite. Por quê? Né? E como a gente vai conseguir fazer isso? Quais são os caminhos? Porque, de fato, há uma pressão, né? Há uma situação, né, enfim, que necessita pensar, no mínimo, abrir um debate, né? Acho que, no mínimo, abrir o debate. O debate sempre esclarece, sempre areja e sempre permite proposições novas. Tem um monte de gente aí com cabeça boa para discutir questões. Mas eu acho que é um desafio. O mercado é um desafio. Eu acho que existe caminhos, existe possibilidades, né? A gente fala muito de condições de museus, principalmente em São Paulo, né? A gente toma como referência, e São Paulo não é referência para o país, porque tem uma condição muito específica, mas existem vários museus, diversos museus abertos, funcionando, né, da forma possível de funcionar, e poderia ter profissionais lá. E não estou dizendo só museólogo, né, profissionais, pessoas que atuam no campo da museologia, extremamente capacitadas, e é isso. Acho que é entender também essa questão da importância do patrimônio. Eu não sei, assim, são questões, camadas e montanhas de questões que precisam ser discutidas. Eu vou inserir aqui mais uma questão que foi colocada pela Petúlia, mas eu vou antes de ir direto ao ponto, eu vou dizer uma coisa. Quando vocês falavam, eu estava pensando, eu comecei em 97 a atuar em museus, 1997. Eu tenho até hoje guardado como histórico pessoal os contratos que eles davam para a gente assinar. Pagavam direitinho, viu, gente? Ninguém deixou de me pagar na data certa, mas aqueles contratos, eles não tinham o menor valor jurídico. Era uma coisa pro forma para você. Eu acho que até na cabeça deles, deixa eu botar um contrato aqui para ter certeza que essa criatura vem aqui no dia que ela combinou para poder trabalhar aquilo. E eu entrei pela porta da educação, que é uma porta dessas que ela é limítrofe, né, entre a atuação do museólogo e o educador formado. Eu era licenciada e tal. Então, eu de lá para cá, eu fui cada vez mais mergulhando, acho que a palavra é essa, no campo da museologia, primeiro nos museus, depois na museologia, e eu sou uma apaixonada, né, pela museologia, dentro daquilo que eu fui me descobrindo como profissional lá dentro. E ouço muito isso, né? Tá, eu me formei, ou eu vou me formar, ou quantos abandonaram o curso de graduação no meio do caminho, porque não se veem em condições de se sustentar depois de formados. E a questão é essa também. Nós vivemos num país onde as pessoas precisam muito de um salário minimamente digno e, para isso, precisam de mercado. E aí, sob esse ponto de vista da oferta de empregos, o mercado está
ainda muito restrito, mesmo com todas as leis que nos suportam, né? E aí, aí vem a pergunta da Petúlia, que eu vou incluir aqui, que ela pergunta como incluir efetivamente nas discussões os museus, instituições culturais que estão fora dos grandes eixos das capitais e grandes cidades. Eu não diria nem só os que estão fora, até os que estão dentro também não estão nas discussões, são poucos os que estão nas discussões. A gente tem feito, e aí eu participo um pouco, provavelmente o Wilton também deve estar participando desse tipo de movimentação, eu participo com o Léo, da construção de planos museológicos para os museus que estão se formando, né? O plano museológico, para aqueles que estão nos ouvindo, é o primeiro documento que institui um museu que pensa uma organização museológica para si mesmo. Então, e que pode virar museu. Para ele ser reconhecido como museu pelo IBRAM e pelas leis todas e conseguir patrocínio e parcerias para uma instituição museológica, uma das coisas que ele precisa ter é um plano museológico instituído. Então, acho que nós três aqui atuamos nessa área e, com isso, a gente acaba atuando em cidades menores, em lugares menores, porque as pessoas precisam de dinheiro para suas instituições. Essa é uma forma, viu, Petúlia? A legislação ela conduz a esse caminho. Agora, outra forma, e aí a gente está falando a partir do Corém 4R. Este ano eu me dediquei a participar do Conselho do Corém 4R para entender isso de dentro. Porque até então eu consegui formação dentro do campo da museologia, consegui ser reconhecida como museóloga por causa da formação. Eu, então, tenho uma carteirinha, mas aí eu ouço muitos colegas falarem que o Corém não faz nada pela gente e o Corém é uma instituição que ela é formada por museólogos que dão o seu tempo voluntariamente e não existe pagamento para nós. E aí o que o Wilton começou falando lá atrás, que tivemos uma eleição, aliás, eu achei muito interessante, só apareceram meninas dessa vez como candidatas, né? Mas eu espero que isso não seja isso não é nada, pode ter sido uma coincidência mesmo, eu espero que seja, porque temos meninos museólogos muito competentes para todo lado. Eu acho que quanto mais nós entendermos que este lugar ele fiscaliza, mas ele também é um ponto de contato com as instituições, porque na legislação de 84 diz que o COFEM e os Coréns, eles fiscalizam a atuação do museólogo, mas da instituição também. Ele não é sindicato, e aí é muito importante esse ponto que foi tocado aí, a diferença entre sindicato e conselho. O conselho, ele fiscaliza, o sindicato, ele luta por. Então, se você quer ter um contato direto, né, o sindicato vai te defender com seu patrão. E aí, sim, a instituição é o patrão no caso. Mas, no caso, o conselho, ele vai fiscalizar se essa instituição tem ou não um museólogo, se a atuação dela é uma atuação condizente com as boas práticas da museologia. E, nesse caso, o Corém tem um papel muito importante. É aí nas duas pontas, porque acho que um de vocês, agora eu já não sei mais quem foi, acho que foi o Wilton, mas também não tenho certeza, que falou que tem que ter uma aproximação maior dos cursos de museologia com o Corém. Acho que foi você, né? Acho que os dois, porque o Léo também andou apontando umas coisas dali. Mas o Corém também tem que ir lá. Isso é rua de mão dupla. E esta rua de mão dupla, eu vou dizer para uma instituição
que ela não está cumprindo o papel dela, mas eu também posso inicialmente dizer, olha, eu sou o Corém, eu vim aqui dizer qual é o seu papel. E fazer uma amizade com você e a me aproximar e te explicar o que você precisar que eu te explique. É instrutivo, né? Aí é o meu lado da educação que eu não largo de jeito nenhum, porque isso é o único jeito, as coisas têm que fazer sentido para as pessoas. Então, para os museólogos, que hoje em dia estão que hoje em dia estão dentro do Corém, que eles, o Wilton falou lá, tem que pagar a anuidade. Tá, eu tenho que pagar a anuidade, então eu vou ver de perto o que é que essa instituição faz. Eu vou me candidatar a dar uma pequena parte do meu tempo. Quando muitos fizerem isso, a participação fica leve. Esse ano começou com o número completo de pessoas necessárias, que tem um mínimo para atuar, e aos poucos o ano vai evoluindo e um fica doente, o outro muda de estado e vai parar em outro Corém, o outro. Então, e com isso, foi ficando na mão de pouquíssimos no final do ano uma participação pesada. A gente dá RT, responsabilidade, certificado de responsabilidade técnica. Quantos de nós teve que se debruçar de noite, depois de ter trabalhado o dia inteiro, para fazer os certificados? Eu estou chorando? Não estou chorando nada, eu só estou dando uma ideia para vocês de que a participação ela é importante, ela tem que ser de dentro, para as pessoas terem uma ideia de que não existe o Corém, assim como não existe o Estado. Existem pessoas que atuam nesses locais. Agora temos várias participações. Se vocês querem falar sobre isso, que eu tenho umas coisinhas para ler aqui. O Léo vai falar enquanto eu leio para organizar as participações aqui dos colegas. Não, eu queria comentar um pouquinho também sobre essa pergunta da Petúlia, porque eu acho que essa é uma discussão importante, né? E até pensando numa crítica para a ação aqui hoje, né? Infelizmente, só tem pessoas que atuam quase que essencialmente na cidade de São Paulo, né? Então, eu acho que tem uma grande discussão, né? Que como que a gente inclui esses outros museus, outras instituições? Acho que, com certeza, passa pelo que a Denise comentou, né? A gente precisa de pessoas representantes dessas instituições em organizações como o Corém ou outras instâncias onde a gente discute a situação dos museus, o campo da museologia de maneira geral. Mas, como a Denise comentou também, né, nós três atuamos em projetos em museus em outras cidades que não apenas São Paulo, né? E eu acho que conhecer a realidade dessas instituições, ela é fundamental também para a gente promover uma maior sensibilização, promover uma maior discussão sobre a realidade desses museus. Porque, principalmente para quem tem acesso à informação sobre grandes instituições, sobre o que acontece em São Paulo ou em outras capitais do mundo, é muito quase que cômodo, né, você ter essas referências na cabeça, né? Mas essas referências, elas são... agora me fugiu a palavra. Mas elas são a minoria, né? Elas são o excepcional, né? O comum das instituições é uma realidade totalmente diferente dessas, né? Então, eu acho que a informação, o conhecimento com relação a isso, essa sensibilidade, enfim, e consequentemente uma atuação efetiva é fundamental. E eu acho que falta a mão do Estado, né? Uma política pública efetiva para conseguir fazer essas conexões. Obviamente, os museus que estão fora desse grande centro, né, dos principais centros nos estados, vão ter mais dificuldade, né, de conseguir atuar, de conseguir se conectar. Mas se há políticas públicas que incentivam esses processos, facilita, né? Isso amplia o leque de atuação dos profissionais museólogos, que podem ir para orientar. Eu também acho que não é papel do Corém fiscalizar, acho que essa é a última instância. Primeiro você tem que educar, apresentar o processo, a fiscalização é a última etapa, né? Eu acho que não é assim que funciona, mas acho que política pública,
o estado de São Paulo. Vamos falar daqui. A gente acompanha, a gente tem colegas que atuaram no sistema estadual de museus, né? Houve um período que o sistema era extremamente eficiente no que fazia. Me pergunta agora, o que a gente tem como efetivo nesse processo, né? E a gente está falando de São Paulo, não está falando do Pará, entendeu? A gente está falando da cidade como São Paulo, do estado como São Paulo, que tem dinheiro, que tem condições de estabelecer uma política pública efetiva, né, clara e objetiva, entendeu? De atuação nesses processos por, sei lá, de acordo com a última estimativa, 600 museus. Olha isso, né? É extremamente possível de atacar um processo desse no planejamento. Vamos falar do planejamento estratégico, né? De uma gestão de 4 anos de um governo. Você acha que não é possível a gente conseguir atuar e fortalecer esses elos desses sistemas estaduais? A gente tem colega que saiu daqui para trabalhar em outro sistema estadual, né? Nesse processo de tentar fortalecer os sistemas. Eu acho que assim, passa muito por política pública, né? E a gente faz um tempão que não sabe o que é essa palavra no estado de São Paulo. Entendeu? E a gente vê... a gente vê na pele o que acontece nos próprios museus que são do estado, né? O quanto estão sendo prejudicados, os problemas todos, enfim. Pode falar, Léo. Eu só queria comentar que acho que engraçado nessa diferença entre sindicato e conselho, né? Porque me vem quase que a piada pronta do é fã ou hater, né? Quase que me vem um pouco disso. Porque a partir do momento que a gente não tem um sindicato específico para os museólogos, né, seria muito interessante que o Corém atuasse de alguma forma em defesa de dos profissionais em algumas situações, né? E pensando agora o que o Wilson estava comentando, né, me veio uma questão que é também, né, eu acho que, claro, né, é fundamental um processo maior de conscientização, né, do que de punição e do que de... me foge a palavra que você usou. Mas há uma questão estratégica também, porque, né, se o Corém ele é responsável também por atuar com relação às instituições, a gente sabe que há um nível muito diferente de possibilidade e de poder entre os profissionais, as instituições e os entes da política pública, né? Então, talvez seja estratégico também estar mais próximo dessas instituições e desses entes para fortalecer a atuação também do próprio Corém. Verdade. Bom, eu tenho uma sequência de comentários feitos. No final, que eu descobri quem é a pessoa, porque ela se apresentou. É minha colega Thaís Creolésio, que mora no interior de São Paulo e atua muito lá, que está aqui como Instituto Musearte. Ela falou, não consigo mudar o nome, por isso que eu fui botando Instituto Musearte. Então, ela diz uma sequência assim, em 2024, tivemos quase 400 cargos de arquivistas e bibliotecários disponíveis em concursos públicos de universidades, governos municipais, estaduais e federais, tribunais e câmaras. Museólogos, pouquíssimos cargos abertos. Não passa de 20. E as vagas em instituições museológicas sem fins lucrativos não possuem processo de contratação transparente. São muitos problemas, o mercado e a demanda e oferta é um deles, mas muito pouco se fala sobre a obrigatoriedade de arquivistas e bibliotecários em arquivos e bibliotecas. E os museólogos apenas recomendados, ela colocou entre aspas, para atuarem nos museus. Quando vamos encarar de fato essa problemática? E aí a Petúlia fala ainda em relação às instituições fora dos grandes eixos, mas ainda em relação às instituições. Então, é isso. Problemas temos muitos. Essa live nossa foi para levantar alguns e para dar uma estimulada para o povo pensar, porque, na verdade, pensar é uma coisa que o museólogo gosta, né, gente? A gente adora pensar. Então, por que a gente não pensa... Aliás, uma coisa que eu estou cansada de ver, museu que discute a memória de todo mundo, mas que não
documenta de fato e nem discute a sua própria memória. Isso é uma coisa muito fácil de encontrar. E eu acho que é esse convite que a gente tem que fazer para nós mesmos, né? Nos organizarmos, pensarmos, conversarmos nas instituições de atuação entre nós mesmos e estendermos para uma instituição próxima ou de mesma natureza e assim engrossar o discurso. E é muito importante, nestes casos, porque nós somos órgãos de fiscalização, mas nós não temos dinheiro e perna para pagar fiscal. Então, a gente atua de acordo com a demanda. Então, são duas ruas que a gente identifica nas falas até recentes de vocês agora. Uma é a aproximação para o esclarecimento e para... O Léo acabou de cair, mas eu espero que ele volte em breve. E para o esclarecimento do que é uma atuação profissional de museu dentro dos próprios museus. Ao Léo de volta aí. E o segundo lugar é esse de fiscalizar as ações que não estão ocorrendo de forma correta. Estas ações vêm pelas denúncias, e os Corems têm o local, o caminho para denunciar dentro dos seus sites. Então, quer dizer, é todo um arcabouço que deveria estar montado, mas precisa de perna para as duas coisas. Eu queria saber se os meus queridos e nobres colegas querem falar mais alguma coisa. Deixa eu ver se aqui nos comentários a coisa ficou... não, a Petúnia. É uma realidade muito triste ver centenas de museus, em sua maioria museus municipais, das mais diversas tipologias, que não entendem sua própria razão de ser, com gestões completamente descabidas e irreais, falta conhecimento básico para a gestão dessas instituições. Sim, eu acho que começa pela gestão e pela intenção, né? São valores, eles defendem valores, e muitas vezes esses valores eles estão muito bem condensados e estão fora das boas práticas museológicas, eu acredito, para falar de uma maneira geral e não pensar em casos específicos. Queria saber se os meus colegas querem falar. Eu acho que, olha, vocês falaram, vou falar pouco, não sei o quê, nós já estamos a 1h e 42 minutos conversando. Essa história era para ser em 1h30. Então, eu vou pedir para vocês agora fecharem as falas de vocês com alguma reflexão que vocês acharem que seja importante para nós nos despedirmos aqui. Bom, quero aproveitar esse final, né, de novo, para agradecer a todo mundo que aqui compareceu. Acho que foi um momento muito especial para a gente discutir muitas questões que são pouco discutidas no cenário museológico brasileiro de forma geral, né? Como a Denise comentou, né, são muitas questões, falar de regulamentação, falar da profissão como um todo, né, envolve desde a formação até a possibilidade de formação de mercado. Então, acho que fico bem feliz de poder estar aqui com vocês discutindo isso. Então, agradeço mais uma vez, né, e fico à disposição para contribuir. Bom, eu quero agradecer, sou daquele que eu vou, como bolo, tomo café, e só depois eu lembro de falar com o dono da casa, obrigado pelo convite, né? Eu quero agradecer ao Corem pelo convite, à FESP por abrir esse espaço para a gente fazer essa discussão fundamental, né? Que eu sei as condições que o Corem tem para fazer isso daqui seria muito difícil de fazer, né? E tem uma instituição como a FESP que sempre apoiou, né? Eu acho que isso é fundamental, mostra o perfil dessa instituição desde os anos 70. Né? Quero agradecer, acho que foi muito legal dividir aqui essa fala com o Léo, com a Denise. Acho que é importante a gente refletir sobre tudo isso que a gente colocou aqui, sobre essas questões. Eu acho que
a gente precisa falar mais, dialogar mais, né? Pessoas com cabeça arejada. Eu falo isso desde o dia que eu entrei no Corém. A gente precisa de gente nova no Corém para discutir questões, trazer problemas novos, pensar sobre uma perspectiva diferente, né? Acho que a fala do Léo aqui foi fundamental nesse sentido, de discutir museologia por um outro olhar, né? Eu acho que isso tem que estar no circuito, entendeu? Eu acho que isso tem que estar dentro de um espaço como o Corém, que pensa, né, a questão mais burocrática, mas também tem que abrir seus olhos para pensar essas questões também. Eu acho que arejar, né? Acho que isso é fundamental. Então, agradeço, foi uma noite gostosa, as convidadas que estão aqui, né, todo mundo participando, foi muito legal, agradeço. Obrigado, Denise, obrigado, Léo. Bom, eu, claro, vou agradecer a vocês dois pela disponibilidade, pela participação. Vocês são dois museólogos super ativos, e eu tenho certeza que vou ter a oportunidade de continuar encontrando com vocês algumas vezes ainda. Agradecer as pessoas que estiveram conosco até agora, nos acompanhando ao vivo aqui e contribuindo com as suas reflexões, que foram muito importantes. Quem for assistir essa live daqui a uns minutos vai poder simplesmente ver o que nós conversamos e refletimos. Infelizmente, não vão poder participar diretamente, mas nossas redes sociais, Instagram e Face, né, do Corém 4R, estão abertas para participação de quem quiser, a partir daqui, contribuir com alguma reflexão lá, ou puxar alguma reflexão lá nas redes sociais. É bem interessante, bem importante. Acho que para isso é o lado saudável da rede social, né? De aproximar pessoas para conversar. Uma boa noite, muito obrigada, FESP, pelo espaço. E, bom, vamos aguardar as próximas lives que ainda estão aí no nosso norte. Um abraço, bom Natal, excelente Ano Novo para todos vocês, e que 2025 seja mais um ano de reflexão, mas também de consolidação. Boa noite. Boa noite.